A Caixa Econômica Federal estuda financiar o empreendedorismo entre os beneficiários do Minha Casa Minha Vida. A instituição vai oferecer crédito aos mais pobres do Programa de Habitação Popular que queiram abrir o próprio negócio. A Caixa pode oferecer microcrédito aos beneficiários mais carentes do Minha Casa Minha Vida. A medida serviria para ajudar os mais pobres a abrirem negócios próprios. A linha só deve ficar disponível para quem manter as prestações da casa própria em dia. Atualmente, isso representa cerca de 800 mil famílias. A ideia é que os empréstimos estimulem o empreendedorismo entre os contemplados na faixa 1 do Programa de Habitação. Esta faixa contempla famílias que ganham até R$ 1.800 por mês. Por conta do preço do terreno, principalmente nas grandes cidades, os condomínios direcionados à faixa 1 costumam ficar afastados dos centros urbanos e são planejados sem áreas para comércio e prestação de serviços. Com isso, muitas famílias que se mudam para os residenciais aproveitam a demanda para abrir negócios próprios. E, de acordo com a Caixa, o principal desafio é conseguir empréstimos diante das exigências bancárias. Além disso, o aumento do desemprego faz crescer o número de brasileiros que se transformam em microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Hoje são cerca de 6 milhões. De acordo com o Sebrae, o empreendedorismo por necessidade subiu de 29% em 2014 para 44% no ano passado. É uma atitude, bom, pelo menos assim, no papel, parece bastante interessante, Trajano e Laureano. Quer dizer, você fomentar o empreendedorismo justamente para essa faixa da população, esse grupo específico, né? Porque pela proposta é para atender aquelas famílias que, por conta do Minha Casa Minha Vida, acabam vivendo numa região mais remota, com menos acesso a comércio, para que aqueles que estão em dia recebam um incentivo governamental para começar um negócio. Em uma situação de dificuldades financeiras como a atual, com retração do emprego, qualquer programa ligado ao empreendedorismo é positivo. E, de um modo geral, nós temos que pensar que já tem programas no país hoje, como o Banco do Povo. Então, ou seja, a Caixa Econômica Federal já tem essa possibilidade de trabalhar com isso. O que eu vejo é um rótulo a mais de um programa novo. Normalmente, o Banco do Povo já atende isso, abrir Já uma linha atenderia. adicional, atenderia isso já. Mas é importante, sim, você tem toda a razão, esses beneficiários do Minha Casa Minha Vida têm uma dificuldade maior, porque os projetos habitacionais não são feitos próximo aos grandes centros urbanos, onde oferecem um emprego para essas pessoas. Ou seja, é necessário, os pequenos negócios podem não só gerar emprego para essa comunidade, mas também atender às necessidades dessa comunidade. E melhor ainda se conseguir fazer esses pequenos negócios de forma mais coletiva, ou seja, uma ajuda melhor entre grupos para formar associações, para comercializar tal produto, para produzir novas mercadorias, consequentemente isso gera emprego e renda e melhora os indicadores sociais nessas regiões. Esse grupo. Eu só fico preocupado, né, é a questão de assistência para as pessoas, porque a gente sabe que a mortalidade de pequenas empresas, né, que leva às vezes menos de um ano e vai falir, né? Então acho que é muito interessante. Você tem a questão até do emprego, você vai gerar emprego, né? Agora deveria ter junto ao Sebrae, por exemplo, né? O Sebrae dá realmente uma assistência a essas pessoas que vão abrir seu negócio para poder ter uma coisa sólida com planejamento. Então eu vejo esse detalhe aí que eu espero que seja feito. Claro. Agora, antes da gente falar sobre isso aí, também teve uma outra informação a respeito dos juros, né? A gente sempre fala sobre os juros no Brasil, a gente teve aí uma estabilidade no rotativo do cartão, mas ainda assim, para cima dos 400%, isso na média, porque tem lugar que chega a mais de 600%. A gente continua com esse problema. Então, no Brasil, tem toda uma discussão principalmente no último ano, de uma maior liberalização das atividades econômicas. Se o governo não interferir muito diretamente nessas relações econômicas financeiras, a taxa de juros só sobe. Se o banco pode ganhar mais, ele não vai ganhar menos.
O Brasil tem 2 bancos públicos, que é Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que precisa, com apoio estatal, fazer uma política mais direta. Porque o Banco do Brasil deve cobrar, no rotativo de cartão de crédito, 15% de taxa de juros. Se o banco nasceu e tem como objetivo defender o interesse dos brasileiros. Então, trabalhar com os bancos públicos para tentar puxar essas taxas de juros menores. Isso foi feito no governo da Isso. presidente Dilma, não foi? Que acabou forçando os outros Isso, bancos é a verdade. acompanharem a redução. Foi uma ação interessantíssima naquele momento, só que ocorreu o quê? Uma crítica generalizada do mercado financeiro. É claro que tem essa crítica, mas o governo precisa enfrentar essa crítica. A maioria dos bancos, quase todos eles são privados e internacionais, bateram pesado nessa política de Estado interferindo nesse mercado financeiro. E uma das coisas que o mercado quer é uma maior liberdade. Ou seja, liberdade representa mais lucro para eles. E o que é bom para os bancos não é bom para o país. Agora, é lógico que entra dentro disso a questão do risco, né? Por isso que aumenta. Então, quando você tem mais desemprego, que a economia está pior, está ruim, e a inadimplência aumenta, então o risco também aumenta. Aí, obviamente, que eles que estão emprestando também vão aumentar a taxa de juros, porque aquele que está pagando, né? Um que pague, os juros é tão alto que ele vai pagar Acaba 2, 3 que garantindo o deixaram. pagamento de outros que Exatamente. venham a Então falhar. isso vai acontecer mesmo, né? Agora eu acho que o Trajano tem toda a razão. Eu acho que essa medida de usar o banco público, né, Para para puxar poder isso. controlar, puxar um pouco, acho que é essencial para você ter uma carga aí menor. E não é uma interferência do Estado, né? Porque É a interferência do É uma- Estado é estabelecendo indireta. a regra do jogo. E esse é o papel. Nós não estamos discutindo aqui a ideia de um Estado lá no passado socialista, e sim uma política como o Partido Democrata trabalha nos Estados Unidos. Ou seja, o país continua capitalista, mas com interferência do governo para atender os interesses da sociedade brasileira. E deixar o sistema financeiro com gestão de banco é prejuízo para a sociedade brasileira. Então, ou seja, quem tem que determinar as regras do jogo é o Estado brasileiro. E, ao pé da letra, esses juros é abusivo frente à Constituição brasileira. Está lá na Constituição qual é a taxa de juro cobrada, que não pode ser aquela que prejudica a sociedade brasileira. Mas ninguém entra com representação contra o sistema financeiro no país hoje. E você pode vencer. ver que qualquer crise que tem, todo mundo se sacrifica, menos os banqueiros. Pode ver que eles estão sempre ganhando. na crise os bancos ganham ainda Ganham mais. ainda mais.